Stanley, bom dia, né? Então, a Bom dia. princípio eu quero que você se apresente aí para as pessoas saberem quem que você é, o que que você faz, né? Enfim, de que você faz aqui na UENG, das suas aulas, de forma geral. Beleza. Bom, meu nome é Stanley Fernandes, eu sou professor de violão aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, atuo no programa de pós-graduação em artes dessa instituição e aqui eu desenvolvo pesquisas diversas relacionadas a práticas contemporâneas com violão, sobretudo aquelas que a gente chama de práticas de corpo sonoro total, que é utilizar o violão como um produtor de som em todo o seu corpo, na sua totalidade, né? Não só sons nas cordas, né? Que é o que a gente chama também, às vezes, de violão percussivo, né? E aqui eu sou líder do grupo de pesquisa Práticas Interpretativas Contemporâneas, que é um grupo do CNPq, que congrega vários professores de várias instituições aqui do Brasil. E esse grupo abriga o Pandora, que é um subgrupo, que é um grupo artístico e de pesquisa onde a gente desenvolve esses trabalhos aos quais eu me referi. Entendi. E, Stanley, essa ideia do violão como corpo sonoro total é uma coisa que veio a partir da sua tese, da sua pesquisa, né? Uhum. Queria que você falasse para a gente assim também sobre isso, sobre o violão percussivo, para a gente poder distinguir essas diferenças, né? Violão percussivo ou essa nova categoria que você elegeu aí, né? Esse conceito de violão como corpo sonoro total. E pode ser também interessante para a gente distinguir a questão do violão fingerstyle, que eu acho que é o mais conhecido, né? Um pouco, né? Assim, como é que o violão fingerstyle se adequa ou como é que ele se adere ao violão percussivo. Legal. Ó, a primeira vez que... Bom, eu trabalho com música contemporânea desde que eu era estudante, né? Minha primeira formação, na verdade, foi em composição musical na UFMG, que é um centro de produção de música contemporânea. Belo Horizonte foi, durante muito tempo, ainda é, de certa forma, um centro de produção e pesquisa em termos de música contemporânea, né? Porque talvez as pessoas entendam melhor como música experimental, que é a música clássica dos dias atuais, né? Portanto, sempre tive essa vinculação com formas de tocar que não eram usuais, que dentro da linguagem mais técnica a gente chama de técnicas expandidas ou técnicas estendidas. E em 2014, mais ou menos, eu conheci o tal do violão fingerstyle moderno. Me interessei por aquilo do ponto de vista técnico, que eu achei muito interessante. As pessoas tocavam melodias, acordes e faziam a percussão no violão, tudo isso ao mesmo tempo, né? Principalmente esse aspecto da percussão no violão, achei muito impressionante e resolvi estudar isso, porque percebi que era difícil de aprender e só olhando era uma coisa assim um pouco misteriosa, sabe? Como que é possível fazer tudo isso, né? Então fui entender para destrinchar isso aí. Aí desenvolvi uma tese de doutorado nisso, né? Que depois inclusive recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de tese, que é um prêmio nacional, em que eu estudei tanto a música contemporânea, a qual me referi primeiro, quanto os violão fingerstyle moderno. Uhum. Para quem talvez já conheça fingerstyle, tem uma diferença entre esse termo fingerstyle, que é o jeito que nos países de fala inglesa eles se referem ao violão dedilhado, né? Normalmente associado aos estilos, gêneros, à cultura deles, né? Mas é tocar o violão com os dedos, sem palheta. Mas é o violão fingerstyle ao qual me refiro, ao fingerstyle moderno, que é esse violão que combina diferentes técnicas para fazer uma coisa que parece uma banda de um homem só, né? Tem um aspecto de espetáculo também, né? Cênico e tal. Então eu estudei isso, a música contemporânea, e foi aí que desenvolvi também, junto com outras pessoas, né, que estavam trabalhando com isso no Brasil, o conceito de violão percussivo, que é o que veio a dar origem, né, ao Pandora e aos trabalhos que a gente faz hoje. Esse conceito de corpo sonoro total é uma ideia do Cristiano Oliveira, que é um professor da Federal do Maranhão, né, publicou num artigo diversos tipos de técnica estendida, né? Eu falei de formas pouco usuais de tocar. Ele categorizou isso, criou 5 categorias, corpo sonoro total, uma delas, né? São formas de tocar o violão, às vezes você toca com acessórios e tal, né? O meu foco é tocar o violão com as mãos, né? É uma coisa mais
talvez até artesanal, se você quiser, né? A pessoa com o violão. Em cima disso que eu desenvolvo as minhas pesquisas. De um modo mais simples também, né? Sem precisar de sempre um apetrecho, sempre porque um eu acho acessório. que eu senti... toda pesquisa precisa de um recorte. Você tem que ter um foco, senão você se perde. E eu sentia que esse universo do violão expandido, que é isso que você falou, dos apetrechos, né? Isso aí abria um campo grande demais, que eu não ia dar conta de abarcar, sabe? Então eu preferi evitar isso. Entendi. Também não é um repertório com o qual eu tenha tanta familiaridade, não fazia parte da minha trajetória. Na sua tese também você faz um mapeamento né, total do violão, né? Assim, de vários sons, né? Eu queria que você comentasse pra gente assim, sobre esse mapeamento que você fez, se tem algum som que você de repente descobriu que era muito diferente, que tipo assim, caraca, tava aqui, era só usar, sabe? Legal. Você falou de mapeamento, né? Acho que é importante explicar esse conceito, né? Eu vou falar da minha tese, vou falar dos mapeamentos, depois vou falar disso aí que você falou, que são os recursos percussivos, né? Que são sons diferentes que a gente achou. Eu falo a gente porque são sempre muitas pessoas envolvidas. Né? A minha tese está dividida em 4 partes. Na primeira parte, eu construo um arcabouço teórico para falar de violão percussivo. Então tem conceitos, tem termos, é uma rede de conceitos, são parâmetros a serem avaliados, né? Uma explicação de como que aquilo funciona, né? É uma coisa que eu criei que chama modelo PECT, e que está baseada nessa interação do agente violão, o objeto, com o agente humano. Né? E daí vem o conceito de recurso percussivo, que é um conceito um pouco mais complexo, né? Normalmente a gente trata como técnica, né? A gente chama técnica ou um som, mas esses conceitos eles não são suficientes para abarcar a complexidade do fazer percussivo. Eu precisei de um conceito que cercasse melhor o que era que eu estava fazendo, né? É um conceito multidimensional que fala da forma de tocar, que fala do tipo de som que vai ser produzido e do uso desse som dentro do contexto musical. Para ser percussivo, ele tem que ter um caráter rítmico ou um caráter tímbrico. E tem a ver também com as convenções do mundo do violão, né, que querendo ou não são importantes. A segunda parte da tese, eu pego esse arcabouço teórico, incluindo esse conceito de recurso percussivo, e faço uma análise de 20 obras para entender na literatura como que esses recursos percussivos estavam sendo utilizados. Para fazer essa análise de 20 obras, eu fiz umas análises piloto antes, né, que ajudaram inclusive a fazer o modelo. O mapeamento que a gente falou está dentro do modelo no capítulo 1, daqui a pouco eu falo. Né? Fiz as análises, a terceira parte é o trabalho artístico, é justamente essa pesquisa de novos sons, utilização desses sons velhos e novos na construção de obras, em performance, improvisações e tal. E na última parte da tese, que é a maior, eu vou fazer uma descrição comentada, um grande catálogo, né, das possibilidades do violão. Falando das possibilidades em abstrato e de algumas técnicas, né, que são os recursos percussivos, ou famílias de recursos percussivos específicas que eu achei mais importantes. Nas análises preliminares de literatura, os experimentos pilotos que eu fiz, e que serviram de molde para a criação desse modelo, eu fui percebendo que o recurso percussivo ele não era uma propriedade do violão. Não é uma coisa que o violão traz, mas é uma interação do violão com a pessoa. Porque depende do corpo de quem está tocando e do tipo de interação que se estabelece entre eles. Então, hipoteticamente, né, se o seu cachorro for lá e começar a bater a patinha no violão, ele vai tirar outro som, porque o corpo dele tem uma composição diferente que afeta o som. Então, é preciso que seja um humano tocando, com unha, ou sem unha, né, com as partes da mão e do corpo que a gente tem. Então, eu fui na literatura para ver que partes do corpo que os intérpretes usavam para tocar isso, né, e a gente viu que, bom, todo o corpo participa do tocar percussivo, mas a parte que entra em interação direta com o violão vai da ponta do dedo até o cotovelo, né? Tem gente que toca com o cotovelo também. Isso já foi uma coisa interessante de ver, né? Uma coisa nova assim, que a gente viu na pesquisa. E aí foi preciso entender um pouco como é que funcionava essas interações
para entender a resposta sonora que gerava delas. Eu logo percebi que começar pela resposta sonora não ia funcionar. Então eu foquei na interação. Foquei na parte do corpo que o instrumentista usa e na parte do violão que é mobilizada. E aí vem o mapeamento que você falou. Sim. Então eu fiz um mapeamento de cada parte, descrevendo as propriedades de cada parte aqui da mão, ponta do dedo, unha, costas do dedo, as diferentes articulações, né, a base da mão e o próprio cotovelo. E depois fiz um mapeamento do violão também, cada pequena parte do violão, né? A gente tem ali, por exemplo, o tampo, né? Sim. E esse tampo vai ser dividido em regiões, aí tem as laterais do violão, as cordas, etc. São 7 regiões do violão, com 3 a 5 subpartes, né? E são 6 partes do corpo. Né? E tem diferentes tipos de interação, que originalmente eram 5, né? A pesquisa desenvolveu depois, hoje já são 7. Então esses foram os mapeamentos. Né? E aí o modelo é interessante pelo seguinte, você consegue localizar todos os recursos percussivos ou técnicas percussivas que existem com esse modelo. Só que esse modelo também te possibilita cruzamentos abstratos, que não existem. Né? Você pode falar, mas e se eu pegar uma parte do corpo aqui, por exemplo, essa, e bater numa parte do violão, sei lá, qualquer? Né? Você pode especular. Uhum. E aí você pode gerar recursos percussivos que talvez nem existam através de cruzamentos no modelo. Né? Uhum. Então, ou seja, um modelo que te possibilita fazer previsões. Nem sempre essas previsões se concretizam. Né? Às vezes você imagina um negócio, vai tocar e não dá um som significativo. Sim. Lembrando que todo som é som, gente. Em algum contexto ele vai funcionar para alguma coisa, né? Mas talvez não te atenda naquele momento. E aí você falou de sons novos, né? Pô, tem muita coisa, né? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Sons de raspagem, né? Esse aqui em particular, a gente usa bastante esse som, que é o chiado, né? Esse foi um que a gente descobriu na pesquisa. O último que a gente inventou foi esse aqui, ó. Que é o ato de tirar a mão do violão. Um violão só não funciona, mas quando você está em grupo e tem várias pessoas e a mão está um pouquinho mais suave, e um ambiente silencioso, né? Que está muito ruidoso, aí não tem jeito de ouvir. Mas quando você tem muita gente no ambiente silencioso, vou esperar a moto passar. Não, tranquilo. Mas quando você tem muita gente, muitos violões, né? Fazendo isso aqui simultaneamente, num ambiente com propriedades acústicas mais favoráveis, você consegue ouvir, né? Vamos ver se o microfone vai pegar aqui. E só para dar uns exemplos, né? Mas aí você tem sons aqui, né? Esse bem... Esse aqui é um violão especial, então ele produz mais sons do que um violão normal, né? Sim, mas depois só eu queria que você comentasse isso também, né? Vamos falar, mas para as pessoas que não conhecem, né? Para terem uma ideia do que poderia ser isso, né? Tem uma coisa assim que você pode fazer, né? Sim, não, muito legal isso. Não sei se você quer falar dos protótipos agora. Não, então, eu queria que você comentasse também sobre isso, né? Você vai explorando o som, né? Eu vejo também isso como um prazer pelo som da escuta, né? Um prazer de tirar som de vez, experimentar, né? Assim, deixa eu usar isso aqui de outra maneira. Então, isso eu acho muito interessante. Mas, pelo que eu já vi, foi a partir das suas pesquisas que você sentiu a necessidade de ter um violão mais ruidoso, vamos dizer assim? A necessidade de ter um violão diferente do violão clássico, ela surgiu principalmente por causa de um som de arrastado. Os violonistas fingerstyle, muitos deles têm uma plaquinha de madeira nesse lugar, ou, como o Alexander Bisco me falou numa entrevista, pega um objeto metálico que raspa aqui o tampo do violão. Eu fiquei horrorizado quando ele falou, mas é isso que ele faz. E aí fica tudo áspero. E aí ele usa essa aspereza para fazer... Entendi.
É um som de vassourinha do jazz, que, se não me engano, quem começou a usar foi o John Gong, que é um violão de fingerstyle moderno inglês, né? Então eu precisava disso aqui, que eram os raspadores. Foi a primeira necessidade. E aí eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, deixa eu pensar de uma vez o que mais que eu vou precisar que pode potencializar essa busca de sons, né, que você falou, essa exploração. Então a gente criou o protótipo, né, da outra entrevista que a gente fez, eu já falei de várias alterações no violão, alterações estruturais, mas só para relembrar, né, a gente arrumou um jeito de deixar as laterais mais ressoantes, então a gente afinou a lateral, às vezes expandiu um pouquinho aqui esse tamanho e reduziu um pouco os apoios internos do violão para deixar a lateral mais vibrante, né? Colocamos raspadores aqui em outros lugares do violão, que não só esse aqui que é o tradicional, né? E neste protótipo aqui a gente já começou a testar outros materiais, né? Isso aqui, por exemplo, é Nomex. Isso vem aqui dentro do tampo do violão, e aqui a gente colocou fora também uma ideia do luthier, que é o Jorge Rafael, que eu achei muito legal, né? E a gente começou também, bom, a mesma coisa que a gente fez na lateral fizemos no fundo, né? De afinar e deixar mais ressoante. Isso aqui soa mais do que um violão normal, né? Mas a nossa ideia foi também, a gente percebeu que o braço e a mão do violão eram muito pouco usados, porque eles não produziam sons muito facilmente. Então a gente falou, poxa, se a gente fizer uma câmara de ressonância aqui, para aumentar esses sons. E foi isso que a gente fez, né? Então neste protótipo aqui funcionou muito bem, né? Tem um barulho mais cheio, né? O som é mais agudo e ele projeta mais. Então, assim, dá para ouvir bem mais do que se a gente tivesse um violão normal aqui para comparar, a gente ia ver. Com a unha a gente escuta muito bem. Sim. Você não consegue esse som aqui num violão normal. E aqui também, né? Porque essa mão do violão aqui, ela também é oca. Aqui eu não vou conseguir tirar de jeito nenhum. Vou conseguir. Isso aqui é tudo uma grande câmara de ressonância, né? Tem um buraco aqui, ó, que atravessa todo o violão e vem até aqui, né? Então, o som tem torna onde tudo viajar. mais ressoante, né? Agora eu consigo tocar aqui com muito menos esforço, não preciso fazer força e o som projeta mais, né? Então a gente ganha novos recursos para tocar, novos sons, né? Que um violão tradicional às vezes não tem. Ótimo. E são quantos que vocês já fizeram desses? Então, são 3 violões, né? O primeiro não está aqui hoje, que é um violão de 9 cordas percussivo, feito pelo luthier Paulo Marcos. Esse aqui é o P2, o primeiro violão 2020. Esse aqui é o P2 2024, do Jorge Rafael, que é de Viçosa. E aquele ali é o P3 do Fred Herman, da loteria Herman, que é aqui de Belo Horizonte. São 3 linhas de construção diferentes, todos luthiers do estado de Minas Gerais, de alguma maneira representando o estado da arte da construção de violão em Minas Gerais, e todos luthiers que com muita generosidade abraçaram esse projeto, né? Porque não é fácil. Construir um violão normal já é muito difícil, né? É uma arte que você demora assim, uma década para aprender, para dominar, tem que estudar muito. E aí de repente você tem que mudar o seu projeto todo para fazer um violão cheio de diferenças, né? Então, por exemplo, existe um princípio de uma escola determinada de luteria que fala assim, você tem que travar o violão todo, deixar todas as madeiras super duras, porque o que produz som é o tampo. Então, o que eles fazem? Eles fazem o contrário, eles endurecem as laterais, fazem lateral dupla, faz o braço bem rígido, tudo rígido, porque só o que vai soar é o tampo do violão. Né? Hoje em dia isso não já foi um pensamento hegemônico, hoje em dia já tem outras escolas de fazer. Né? Mas o Herman, por exemplo, ele utiliza lateral e fundo duplo. Eu falei com ele, olha, eu preciso que você faça um violão com lateral e fundo simples e fino para servir para o propósito do violão percussivo. Né? E isso já muda o projeto do violão completamente, porque vai alterar o som, vai alterar as propriedades, que ele custou chegar naquele modelo. Né? Então, assim, para o luthier é um desafio também. Sim. E eles toparam, né? É um desafio e é um desenvolvimento tecnológico, né? Porque eles tiveram que desenvolver inovações.
Então, no caso aqui do Jorge Rafael, ele desenvolveu várias inovações, né? Por exemplo, o raspador Dynamics, a tecnologia dele. Essa forma de... O braço oco, o Paulo Marcos desenvolveu uma tecnologia, o Jorge Rafael desenvolveu outra, né? São duas tecnologias diferentes. E no caso do Fred Herrmann ali, a mão oca foi uma terceira tecnologia diferente que não existiu, né? Então envolveu muita pesquisa por parte dos luthiers também. Aqui no caso do Jorge Rafael, desenvolveu também um acessório que a gente coloca aqui. Deixa eu mostrar para você. Talvez eu mostre depois na hora que a gente fizer um corte, porque é mais complicado, tem que instalar aqui. É super legal, né? Então tem muita inovação tecnológica envolvida também na construção desse protótipo. E esses novos recursos aí do violão vai possibilitar outros sons e possivelmente também composições referentes a só esses violões podem trazer, né? Exatamente. O Pandora já compôs peças assim. Eu sei que teve recentemente um colóquio, né? Teve uma pesquisadora que veio de fora e ela também compôs para vocês, ela utilizando esse violão, ela pesquisou o violão também, assim como vocês fazem. Queria que você comentasse. Legal. O Pandora tem um compositor residente, que é o Thiago Diniz, né? Que está trabalhando especificamente com música eletrônica, música digital, tecnologia e os protótipos, né? Então, sim, o Thiago Diniz já tinha composto obras que utilizam esse potencial do violão. E a gente utilizava isso nas obras desde o início. A gente usa isso nas obras do Pandora. Pandora, a essa altura, já tem, né, assim, horas de música utilizando esses protótipos. Às vezes a gente usa como um acréscimo a uma concepção original, às vezes a concepção original já vem pensada para esses instrumentos, né? E aí é o caso de mencionar o Thiago Diniz, é o caso de mencionar o Renan Fontes, que é um compositor brasileiro que já foi compositor residente no Pandora, né, mas que é radicado no Japão. E quando trabalhava com a gente, ele já residia lá, né? E foi através dele, ele compôs 2 obras para o Pandora que utilizam muito o potencial destes instrumentos. Ele tem inclusive uma obra em que este instrumento aqui é solista, então ele fez uma avaliação pormenorizada, né, do potencial desse violão, utilizou isso numa música, uma música longa, uma música de 9 minutos, uma música complexa. E através dele a gente entrou em contato com a Nanao Yamada, né, que foi essa compositora que você citou, né, que é uma compositora japonesa lá do Kunitachi College of Music e que, através de um programa que chama Ibermúsicas, veio fazer uma residência artística com o Pandora. Isso foi em maio desse ano, né? Então ela ficou um mês aqui com a gente, trabalhando diariamente, pesquisando os sons dos instrumentos e compondo uma peça nova que nós estreamos agora, né, no Colóquio Internacional de Composição e Violão de Belo Horizonte. Foi um concerto de fechamento. E é uma obra muito bonita, né, que chama Itsukata, que significa laços em japonês, celebrando esses laços, né? Porque a gente tem obras de um brasileiro que mora no Japão e de uma japonesa que veio para o Brasil, né? Foi um concerto muito bonito. E nessa obra, só para ficar um pouco mais concreto, ela pesquisou especificamente esses sons. Ela ficou vários dias aqui ouvindo esses sons e anotando que nota que esses sons produziam. E é difícil de ouvir isso, né? Porque são sons que a princípio você nem detecta uma nota. Mas se você ouvir com cuidado, tem. E ela pesquisou cada raspador desse, que nota que tinha, e ela fez uma composição usando os raspadores de todos os violões, a partir de canções infantis japonesas e brasileiras. Então ela pegou uma canção japonesa, na verdade não é nem só uma canção, um ritual, uma brincadeira de roda japonesa que chama Kagome, e algumas canções brasileiras, e essas coisas aparecem na música, né? Às vezes tocadas em melodias de raspador. Isso foi um uso bastante original, né? Então tem coisas tipo... E essas notas, quando você vai passando pelos raspadores, você vai percebendo a diferença de timbre, às vezes você escuta até a nota mesmo, né? Se você escutar com bastante atenção. Então é uma composição muito interessante também. Ah, legal. Tudo com base no violão, nesse violão novo aí, né? Exatamente. Tudo feito com base no estudo do instrumento, né? Ela ficou aqui várias tardes e várias manhãs sozinha, pesquisando os instrumentos, batendo e tal. Muito legal. Eu queria que você comentasse também, Stanley, né? Você como professor, assim, o potencial pedagógico de usar o violão dessa forma,
Ou também até se há, né, o potencial pedagógico desses próprios violões, né? Como é que os alunos também têm aderido, como é que eles se aderem, como é que eles veem essas possibilidades novas do violão, que eu imagino que para um aluno que está entrando na graduação, onde ele está acostumado a ver o violão de uma forma só, de repente ele vê se vê numa encruzilhada de várias possibilidades assim, desafiadoras, né? E aí eu acho que você deve ter visto muito isso de maneira in loco. Eu queria que você comentasse também pra gente. É muito transformador, porque, em primeiro lugar, pela parte mais óbvia, que é uma ampliação dos horizontes estéticos do músico. Ele tinha um certo campo expressivo musical, agora ele tem uma coisa muito maior, né? Mas não é só por isso não, porque ao fazer essa expansão, você também consegue se posicionar de forma um pouco mais crítica em relação àquilo que você sabia, né? E que você tinha como absoluto. Então isso é muito interessante. Mas esse conhecimento, ele vem inserido talvez num ambiente epistemológico diferente. Porque o violão acadêmico, sobretudo, hoje em dia, felizmente, a gente tem cursos de música popular na universidade, mas fora desses cursos, no contexto mais tradicional de ensino, você tem uma ideologia de ensino, né? Não digo no sentido negativo que essa palavra tomou, mas no sentido de que sempre existe um arcabouço teórico de pensamento por trás de todas as nossas práticas. E é um conceito de ensino muito focado em obras, às vezes muito etnocêntrico ou desproporcionalmente voltado para obras de países da Europa. E quando você traz esse tipo de abordagem no violão, você traz uma abordagem mais exploratória, de construção do conhecimento. Então, acaba que você oportuniza necessariamente uma pedagogia de corte mais construtivista. Você lida com conhecimentos mais precários, ao invés de conhecimentos definitivos, que tem uma verdade já pronta, a qual você tem que alcançar e que independe um pouco do aluno, do estudante. Você tem uma pedagogia focada na construção de um conhecimento e você admite a possibilidade desse conhecimento ser precário. Isso te abre para o erro, você tem que lidar para o erro, porque o conhecimento, a construção do conhecimento real, ela lida muito com o erro, né? Esse conhecimento do certo é um conhecimento de manual que, na verdade, deixa pouco espaço para o desenvolvimento de uma série de habilidades cognitivas das crianças, adolescentes, inclusive de quem está numa graduação em violão, né? Então, essa transformação dessa mirada pedagógica eu acho muito importante, porque a gente entra num outro contexto em que o aluno tem mais liberdade para se colocar, né? E isso facilita um pouco, por essas razões que eu falei, trazer o aluno para o centro do processo de ensino-aprendizagem, que é aquilo que é preconizado pela melhor informação que a gente tem hoje sobre práticas de ensino, mas que acaba não sendo sempre concretizado da forma como a gente gostaria, por causa da inércia institucional das universidades, das escolas, né? As práticas antigas que a gente reproduz. Então, o potencial, tendo isso como alicerce aqui do nosso pensamento, né, o potencial pedagógico desse violão eu dividiria em 3 grandes avenidas, né? O aprendizado do violão percussivo, que é uma outra avenida, são outros princípios, outros repertórios, né? Isso é uma coisa. O potencial do uso do violão enquanto instrumento de corpo sonoro total ou percussivo na educação básica e na iniciação ao violão, isso é uma outra avenida, porque veja você, é muito difícil, quem já tentou aprender o violão sabe, né? Você simplesmente fazer um acorde, né, que são acordes simples do violão. Aqui o violão está numa outra afinação, porque a gente só toca música esquisita. Mas beleza. Você simplesmente fazer um acorde, qualquer que seja ele, é muito difícil, né? Você acertar a corda, criar o calo no dedo, posicionar e tal. Isso aqui é um sofrimento para aprender, né? Para tirar algum som significativo do violão é muito difícil. Eles já exigem uma precisão muito grande. Enquanto que bater num violão é muito fácil, qualquer um faz. Né? Então, assim, com um mínimo de controle rítmico, você consegue colocar uma pessoa para produzir resultados musicais satisfatórios muito rápido. Né? Então, aquilo que eu toquei aqui, você não improvisa, né?
você já está produzindo música sem precisar ficar semanas lutando contra o instrumento, né? Na verdade, o uso da percussão no violão como recurso pedagógico de iniciação é uma inovação que foi trazida pelos professores Rodrigues e Ferrer, que são 2 argentinos, né, num livro de música, violão clássico e música popular, mas eles fazem ali um primeiro uso disso, né? Eu fui aluno do Rodrigues lá na Argentina, quando eu era estudante, então conheci esse manual, peguei essa ideia daí, mas a gente, claro, né, expandiu isso muito, porque ali eles fazem um pouquinho disso e logo passam para um violão mais tradicional, né? Bom, e a terceira avenida, que eu preciso comentar, é um livro de pedagogia do violão corpo sonoro total que a gente acabou de escrever. É um livro de 170 páginas, um guia prático, que inclusive pode ser feito de maneira autodidata, né, sem um professor, que é focado nessas pedagogias construtivistas, processos de aprendizagem ativos, que são esses que têm o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, e que incluem como parte integral do aprendizado do instrumento a criação em todas as suas formas, seja a composição, seja a improvisação. Então, dependendo de como você olhar para o livro, às vezes ele parece um livro de composição, na verdade. Ou de improvisação, mas não é, né? É um livro de violão. Ele é totalmente diferente, não é um livro que tem exercício igual os manuais de violão que você normalmente vê por aí, né? Não é baseado em exercício, ele é baseado em construções, improvisações, e o estudante tem que ativamente ir construindo o conhecimento dele, inclusive um conhecimento precário, né? Como eu falei antes. Então essas são as 3 avenidas pedagógicas, né, que eu vejo para o violão percussivo. Maravilha, assim, dá para ver, né, os desdobramentos e as diversas vias que a tese vai provocando, né? Tanto as artísticas, tanto essa da via pedagógica, né? Bom demais. Beleza. Você queria mostrar pra gente aqui o... Vamos ver isso aqui, vamos ver se eu consigo colocar uma aqui. Tem um nome, o equipamento? Tem não. Essa parte aqui a gente teve muito pouca oportunidade de usar ainda. Ainda precisa de certo... Mais curiosidade. Refinamento técnico. Não, é porque tem uns problemas mecânicos aqui ainda que a gente tem que resolver para usar isso com segurança. Tá. Tá um pouco fisicamente perigoso ainda. Por isso a gente não conseguiu muito explorar. Um extensor de raspador, né? Exatamente. Qual o nome aí desse negócio? Se possível em inglês, para ficar chique. Bom, acho que eu não preciso... Isso aqui gasta um tempinho. Isso aqui é um dos problemas. Tem várias questões, né? Sim, tô vendo ficar aqui. 20 minutos colocando para rodar esses Isso parafusos. aqui fica assim, né? Mas isso aqui é uma espécie de um woodblock, né? Que é aquele instrumento de orquestra que é uma caixinha de madeira. Só que ele é conectado aqui no violão e você pode tocar junto com os demais raspadores, né? Produz um som bem significativo. Né? E dá para tocar junto com as cordas aqui. E também não deixa de ser um instrumentozinho de percussão autônomo, né? Uma caixinha de ressonância, bonitinho. Faz e foi ideia sua também? Não, isso aqui foi ideia do luthier. Esse luthier, o Jorge Rafael, é um luthier muito criativo, sabe? Então ele trouxe essa ideia do Nomex aqui que eu achei fantástico, a gente usa muito isso aqui. O Nomex, gente, é um negócio que vai aqui dentro do tampo, né? Não é a abelha que faz isso aí, não? Isso aqui é um material usado em engenharia aeroespacial, foi uma inovação de 2 luthiers alemães, que são o Wagner e o Daman. Como eu falei antes, né, o tampo é crucial na produção de som do violão. E quanto menos massa no tampo, mais você consegue som. E o violão é um instrumento com pouco som. Então aumentar o som do violão sempre foi uma questão, né? Então o que esses caras fizeram? Ao invés de usar uma madeira maciça, eles fizeram 2 lâminas de madeira finíssimas, da espessura de uma folha de papel. Inclusive aqui, se você coloca uma lâmpada aqui dentro desse instrumento, você enxerga através do tampo. Isso é muito legal. E o que eles fizeram? Pegaram esse material, que é um material ultra leve, mas que tem muita resistência, que dá muita resistência, sobretudo longitudinal, para o tampo, e colocaram no meio de 2 folhinhas de papel de madeira, que é o que a gente chama de tampo duplo ou tampo sanduíche, né? Porque tem 2 tampos de madeira recheados com esse Nomex.
Isso, inclusive, muda o som da percussão do tampo, né? É um material que dá uma percussão diferente de uma madeira tradicional. E aí a ideia do Jorge Rafael, que foi fantástica, né, foi tirar esse material lá de dentro, não literalmente, né, mas assim, tornar visível o que estava invisível e colocar aqui e, de fato, produzir um som super legal, assim, como raspador. Dá um som diferente mesmo. Dá. Aqui, ó. Uhum. É bem legal. Tem que ter um ouvido bem refinado também para o ruído. No né? contexto musical, essas coisas vão fazendo sentido, né? Sim. Isoladamente, assim, às vezes a gente não vê muito sentido. Sim, mas quando você está tocando, tudo tem que colocar no contexto musical. É aquilo que eu falei antes, né? Não existe som ruim. A questão é achar um contexto musical adequado. Sim, muito bom. Bom, acho que é isso. Assim. Ah, beleza, deu para falar bastante coisa, né? Você quer comentar mais alguma coisa? De repente... Bom, tem toda a parte de expansão eletrônica, né? Com a qual o Pandora trabalha também. Aqui a gente falou de violão percussivo, né? Sim. Mas a gente tem feito muitas obras em colaboração com outros artistas também. Então, por exemplo, aquilo ali, aquele quadro ali atrás que vocês estão vendo, é uma obra que chama Cilindro. A artista Isa Lambari fez um quadro, a gente criou um código de tradução para improvisar em cima desse quadro, né? Então, aquelas cores, as texturas, tudo isso tem um código que a gente traduz e os violonistas sentam ao redor dessa peça e vão tocando, né? E a gente pegou o quadro dela e transformou num cilindro, porque a gente queria fazer uma forma infinita, uma forma musical que não tem início nem fim, né? Ela começa e termina porque uma hora tem que começar e uma hora a gente não aguenta mais tocar, né? Mas a gente fez performances de 2 horas lendo essa obra, né? E o público pode manipular, né? Tem uma alavanca ali que você gira o cilindro para mudar o que os performers estão tocando. Porque, como é uma forma tridimensional, nenhum performer consegue ver o quadro inteiro. Isso é muito interessante também. Então você sempre tem uma visão parcial. Uhum. Cada performer está tocando aquilo que consegue ver dessa forma geométrica. E quando você gira o cilindro, você muda isso, né? Uhum. A gente também fez trabalhos usando captadores, né, industriais, que chamam piesos. É tipo uma moedinha que ela capta a vibração de uma superfície. Então nós instalamos piesos em quadros também, dessa mesma pintora. E quando o público passava pelos quadros e movimentava os quadros, o piezo captava essa vibração e enviava um sinal elétrico para um dispositivo pré-programado que reproduzia então os sons que ela produziu enquanto pintava esses quadros. Que é o som do pincel na água, o som do pincel na superfície, né? Que é uma forma de... Porque a pintura, isso não é verdade, a pintura tem várias temporalidades implícitas e explícitas ali. Mas a princípio é um objeto congelado no tempo, diferentemente da música que acontece no tempo. E a nossa intenção era recuperar, pensamos em várias formas de recuperar o tempo da pintura. Então, quando você dispara esses sons da pintura sendo tocada, de alguma forma você está recuperando o tempo do processo de pintura, né? Uhum. E uma outra forma que a gente arrumou de fazer isso foi fazer o pintar performance também. Que a gente pegou a tela de pintura e transformamos num instrumento musical. Usando esses mesmos captadores, a gente instalou um monte de captadores debaixo da tela, microfones posicionados, né? Então a artista fica num espaço bem delimitado, com uma série de microfones estrategicamente posicionados e piesos, que vão captar os sons que estão sendo produzidos e mandar para um computador, onde a gente tem um processamento ali muito simples para gerar alguns sons mais interessantes, mas aquilo vira uma música, né? Vai produzindo uma série de sons. Então, enquanto ela está pintando, ela está produzindo uma música e o público fica ali, vendo ela pintar ao vivo, né? Sim. E é interessante porque ela passa a pintar não só a partir de uma perspectiva visual, mas também em função do som que ela está produzindo, né? Isso significa que quando ela acabar a música, e apenas nesse momento a pintura vai passar a existir completa, né? Isso é muito legal, porque a pintura só passa a existir completamente quando a música acaba. Elas nunca se encontram. Isso é muito legal. Mas essa pintura vai passar a existir como um reflexo da música que foi criada, e não só a partir de uma concepção visual abstrata, né? Isso é muito interessante também. Não, isso é muito legal. E já tem alguma peça? Já fizemos isso. Já apresentamos em público, tem gravação, já até publicamos artigos sobre isso. Mas isso não tem a ver com o violão em si, né? Não, isso não tem nada a ver com o violão, mas o Pandora é o tipo de pesquisa que a gente faz lá dentro. Entendi, pesquisa, né? Que... Música experimental de todo tipo. A gente tem um foco nos violões, mas não somente, né? Por isso que eu achei legal comentar um pouco isso, né? Entendi. Interessante.
E tem gravação já? Não. Tem gravações, não muito boas, mas a gente Tá. Mas não estamos tão em processo de disponíveis produzir mais isso, sabe? Não, porque isso vai abrindo outras possibilidades também, de repente outros pintores, né, quiserem A gente tem brincar disso. comprado outros equipamentos, outros sensores para trabalhar um pouco mais com isso, né? Aqui no programa também a gente tem o Luiz Naveda, que lá seria ótimo entrevistar, que trabalha muito com isso, né? Trabalha com sensores, apresentaram um espetáculo agora em que eles captaram sons das cavas de mineração aqui da região metropolitana e depois reproduziram isso em forma de dança, né? Com auxílio de aparatos eletrônicos aqui perto do teatro, aqui no Teatro Marília e tal. Então, enfim, tem outras pessoas que estão pesquisando isso também, é uma área muito legal da gente pensar. Sim. Bom, ótimo, maravilha. Beleza. Então, obrigado, Stanley. Valeu.